Então, daremos continuidade ao capítulo 2 do livro Discípulo Radical, de John Stott. E na semana passada, nós começamos a ver, no encontro passado, alguns elementos hoje a gente finaliza esse capítulo. No próximo encontro a gente inicia então um capítulo sobre maturidade. Talvez aí seja o ponto que o Ribeiro quer trabalhar, que não vai ser hoje ainda. Aguenta um pouquinho aí. Aguenta um pouco. E aí ele trouxe, e nós já trabalhamos na semana passada, alguns exemplos do Novo Testamento, né? Que está relacionada à tese que John Stott defende nesse capítulo. A tese que ele defende nesse capítulo é que o propósito eterno de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus. Então ele defende isso como sendo o propósito eterno de Deus, né? E então os exemplos que a gente precisa ter estão nos Evangelhos e no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, baseado nas palavras do próprio Jesus que diz: aprendei de mim. Então, se a gente quer de alguma forma ter uma referência para como a nossa vida deve ser, a gente tem que olhar para Jesus, né? Ele diz: aprendam de mim, aprendam de mim. E ele coloca então alguns exemplos que devem ser como Cristo em sua encarnação. E o texto base é o texto de Filipenses, né? O hino cristológico lá do capítulo 2 de Filipenses, onde aparece, e não é sempre importante a gente repetir, porque a língua, quando a gente estuda a língua no seu aspecto original, na tradução a gente perde algumas coisas, e às vezes perde situações que são mais simples, em outros casos situações que dariam a clareza hoje dia do sentido mesmo que o autor entenda. E aqui já citamos, mas nunca é demais. É demais a gente repetir pelo menos essas duas palavras gregas que são traduzidas em português como servo. Que eu vou colocar já em português mesmo hoje, já que a gente já trabalhou tanto. Diácono, essa aqui não tem jeito, mas aí eu vou colocar já transliterada. Doulos, né? Então essa palavra grega, quando você traduz ela para o português, ela significa servo, alguém que serve, né? E essa palavra também é traduzida na maioria das Bíblias por servo, mas há uma distinção entre esses dois tipos de serviço, né? Nesse caso aqui, qualquer tipo de atitude de cuidado, e onde você, por exemplo, as meninas ali, né, na entrada, hoje temos sido recebidos por elas, né, com um abraço, com um cheiro, e elas entregam um boletim, né, pra gente: bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. O que é isso? Isso é um serviço voluntário, um serviço de entrega. É uma pessoa que pega a cadeira, tira do lugar, coloca ali e faz um serviço. Beleza. Ela voluntariamente serve, ela voluntariamente se doa. Aqui não. Aqui é falar assim, ó: se você não distribuir boletim hoje, você não come. Ou distribuir boletim ou come. Ou seja, você: mas eu quero agora ir para a classe. Não, você não vai poder ir para a classe agora. Fique aí. Você não tem governo sobre a sua vida. Você é um escravo. Você não tem gerência sobre as suas ações. E o seu serviço, ele não é voluntário, ele é um serviço obrigatório. Se você não fizer, tem sanções. Então, assim, a palavra que aparece no grego aqui é essa: doulo. Jesus então assume essa posição.
Jesus assume a posição de escravo. Não é um serviço qualquer, ele se coloca na posição de escravo. E aqui nós citamos João 13, que é um texto emblemático, quando Jesus está naquela cerimônia, que é a cerimônia do lava-pés, que ele começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro o recrimina por isso. Por que Pedro o recrimina? Porque Pedro entende que aquele serviço não era um serviço para ele fazer. Porque só quem fazia naquela cultura esse tipo de serviço eram os escravos. E aí, o que é que Jesus fala para Pedro? Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então, trabalhamos isso, e é importante sempre a gente ressaltar, porque quando essa parte do capítulo nos convida a sermos semelhantes a Jesus na sua encarnação, é perceber nesse movimento encarnacional de Jesus o que foi que ele fez. Já foi dito aqui que a chave da nossa fé é a ressurreição. A chave do cristianismo é a ressurreição. Mas a gente não pode pensar na ressurreição sem pensar na encarnação, né? No movimento dessa divindade que se permitiu ser cuidada por uma mulher, né? Se permitiu estar nos braços de uma mulher e ser amamentada por uma mulher, né? Nada mais emblemático do que o Dia das Mães para a gente falar sobre isso, né? Hoje. Então, assim, Jesus permitiu a mulher que trocou as fraldas dele, né? Que limpou quando ele fazia as suas necessidades e que dava alimento quando ele estava com fome. Ou seja, esse Deus que se submeteu a isso. Então, a encarnação é algo também espetacular, né? É uma dimensão profunda da nossa fé, pensar na encarnação de Jesus. Mas quando nós olhamos a encarnação de Jesus, é para a gente se identificar. Aí aparece a palavra aqui, que ele tornando-se em semelhança, homoiomate, semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, né? Tornando-se obediente até a morte de cruz. Essa palavrinha que está aqui, nós já trabalhamos ela em um dos nossos encontros, que foi traduzida como esvaziou, que é a kenosis, que é aquilo que na teologia nós chamamos do princípio kenótico. O que é o princípio kenótico? É esse movimento voluntário da divindade que se permite esvaziar, abrir mão de algumas dimensões da sua divindade para estar entre os homens. Então ele se esvaziou. Kenosis é essa palavra que só aparece uma vez no Novo Testamento e na carta de Paulo aos Filipenses, tá bom? O segundo exemplo é devemos ser como Cristo em seu serviço. E aí eu já antecipei João 13, que novamente é o que vai aparecer aqui. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre fui lavar os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Novamente aqui o texto que nós citamos no início. Aprendei de mim. Eu e você, nós como igreja precisamos, a nossa referência é Jesus. E olhar para Jesus é ser confrontado diariamente. Ser confrontado diariamente, porque entre aquilo que falamos e fazemos e aquilo que Jesus de fato quer de nós como igreja, enquanto cristãos. O nosso discurso às vezes corresponde àquilo que Jesus diria, mas às vezes a nossa prática não corresponde àquilo que Jesus faria. Só que tem casos também que o nosso discurso, a gente fala coisas muitas vezes que Jesus nunca falaria. E a gente identifica muitas vezes esse discurso como um discurso religioso, em nome de Jesus, em nome da fé, em nome de Deus. Jesus nunca diria isso. Jesus nunca faria esse tipo de coisa. Então, assim, nós precisamos, e Ele mesmo que diz, eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Né? Eu citei aqui algumas experiências que a gente já teve, dentre elas, uma vez eu estava fazendo algo, e como eu já vi também outras pessoas fazendo, pessoas mais experientes do que eu, e alguém falou assim, não pastor, não faça isso não, isso não é serviço para pastor fazer. Aí eu, tá bom, então vou chamar Jesus para fazer. Né? Há uma diferença entre a deferência, a própria Bíblia fala que nós precisamos tratar com distinção aqueles que nos presidem, né? Aqueles que nos lideram. Então há essa dimensão do respeito à autoridade daquelas pessoas que Deus constitui em determinados lugares.
Mas se de fato nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos olhar para Ele também no seu serviço. O que é que Ele fazia? Como Ele fazia? Então não existe aquilo que é para um e que não é para outro no reino de Deus, né? Agora existem vocações, e nós citamos aqui no encontro passado a experiência dos diáconos que são levantados ali por aquela igreja, porque as mulheres gregas, aí novamente, né, no Dia das Mães, as mulheres gregas viúvas foram questionar porque elas estavam sendo desprezadas naquele processo da atenção e daquilo que era direito. Elas estavam apenas reivindicando o que lhes era devido, e elas não estavam sendo assistidas. E aí pressionaram ali, veja esse movimento ali, né? Aquele movimento de mulheres pressionando os apóstolos, e os apóstolos naquela correria do trabalho emergente ali, e os apóstolos falam assim: não é justo que a gente deixe essa atividade para servir as mesas. Ele não estava colocando que o trabalho da pregação e da oração ele era mais importante do que o servir às mesas, né? Mas naquele momento havia uma urgência para a pregação e para a dedicação exclusiva à oração. E aí eles levantam 7 homens, e é interessante que todos os nomes que aparecem ali são nomes gregos. Está parado para pensar sobre isso? Os nomes que aparecem, os 7 diáconos que são escolhidos, são nomes gregos. O que a gente pode aprender com essa passagem? Como igreja? Alguém pode dar uma sugestão? Inclusão, o que mais? Quando nós estamos diante de um problema, né? Eles estavam ali diante de um problema para resolver, precisavam resolver um problema de assistência às mulheres gregas. Ou seja, uma outra lição além dessa que é colocada é que muitas vezes a resolução dos nossos problemas está aqui diante de nós, né? Somos nós mesmos que podemos resolver as nossas questões. Basta um insight e uma sensibilidade de alguém que direciona, que dá uma dica. Mas tem uma coisa importante nesse texto também que eu ressaltei. Filipe, ele era um dos que foram escolhidos ali para servir as mesas. E mais à frente a gente vai encontrar Filipe fazendo o quê? Pregando. Pregando e batizando. Ou seja, Filipe conseguiu servir as mesas, pregar e batizar. Ensinou alguma coisa aos apóstolos também, viu? Ele falou assim: ó, dá para fazer um pouquinho de cada. Ele ensinou os apóstolos. Esse texto que às vezes a gente passa despercebido na nossa leitura. Esse texto tem ali uma atitude de Filipe que, de certa forma, dá uma lição aos apóstolos, de certa forma. Porque ele além de servir as mesas, ele prega, ele batiza, ele encontra o eunuco no meio do caminho e conversa com ele, e tem um dos diálogos mais interessantes assim, do Novo Testamento, né? Esse dele sobre batismo, sobre fé, enfim. Semelhança com Cristo na sua encarnação, semelhança com Cristo em seu amor. Nossa, aí falamos sobre isso, né? O texto que serviu de base, Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Aí o John ele coloca isso, né? Que a dimensão do amor de Jesus é um amor de entrega. E a nossa natureza não é uma natureza disposta a entregar. A nossa natureza é uma natureza disposta a receber e a reter. A gente quer receber. Quando a gente ouve aquele texto citado por Paulo, e Paulo diz que são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que não são encontradas nos textos que nós temos canônicos, né? É algum dito de Jesus que não está registrado nos evangelhos, e Paulo diz, como diz, palavras do nosso Senhor Jesus, melhor coisa é dar do que receber. Aí a gente prefere ficar com a ótima, né? Porque ele disse que a melhor coisa é dar do que receber. Aí a gente prefere ficar com a ótima, porque a ótima coisa é só receber. Estou brincando. Mas para dizer o seguinte, que a nossa natureza é uma natureza que não está pronta a abrir mão. E aí Jesus abriu mão da sua dimensão divina, se esvaziou, se tornou a semelhança de homem, e também nos deu um exemplo no seu serviço, e nos deu um exemplo no seu amor.
E o amor de Cristo é um amor de sacrifício, de entrega total. Entrega total. Quando Jesus foi crucificado, as pessoas ficaram zombando dele. Por que você não desce da cruz e se salva? Essa era a pergunta que fizeram para ele. Você que fez tantos milagres, você que fez tantas coisas, se você é todo poderoso, por que você não desce da cruz? Porque o objetivo de Jesus, a missão que ele encarnou, não foi de salvar a ele não precisava de salvação. Foi nos salvar. Então ele poderia ter descido da cruz para se salvar, mas a missão e o compromisso de Jesus não foi com ele. Quando nós lemos os evangelhos, a gente encontra Jesus dizendo o seguinte: o meu compromisso é agradar o meu Pai, fazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade. Eu quero aqui só fazer um registro, e para vocês olharem com atenção. Eu até mandei uma mensagem ao pastor Evaldo, que eu achei aquela meditação de hoje um pouco equivocada dentro da nossa perspectiva trinitariana, né? Da nossa fé trinitariana, aquela do ciclo de 30 dias de oração pela família, onde aquela meditação, por muitas vezes, chama Jesus de Pai. É um equívoco, não é adequado, né? Mas que entendamos que Jesus é Deus e eu e o Pai somos um, nós, enquanto cristãos, fazemos uma distinção em relação a isso. Eu mandei uma mensagenzinha para ele, eu falei: eu achei equivocado. O que é que você achou? Ele não me deu ainda a resposta. O que é que você achou dessa meditação de hoje? Porque nós entendemos o seguinte, na perspectiva trinitariana, que todos têm a mesma substância, fazem parte dessas três pessoas. Oh, que pena que Edson não está aqui, que ele sempre, quando a gente fala de pessoa, ele quer uma explicação sobre isso, né? Mas assim, a ideia central aqui é pensar que é Deus único, né? Está lá em Deuteronômio 6. Ouve Israel, Shema Israel, Yahvé Errad. Deus é único. Mas Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. Não são três deuses, são três pessoas com a mesma natureza divina. E aí é muito difícil explicar a Trindade, mas os homens do passado fizeram um desenho que talvez esse seja um dos melhores para a gente entender. Quando ele afirma o seguinte, que ou seja, o Pai é Deus. Isso para a ortodoxia cristã, tá bom? E aí nós estamos afinados nisso enquanto cristãos. O Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus. Pronto, essa é a primeira tese. Mas ao mesmo tempo esse desenhozinho, ele é seguido assim, dessa ideia. Não é. O quê? O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo, o Pai não é o Espírito Santo, ou o Filho, né? O Filho não é o Pai, entende? Então, ao mesmo tempo que o Pai é Deus, o Espírito é Deus, o Filho é Deus, o Pai não é o Filho, enquanto pessoas na Trindade. O Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho. Então, quando nós ouvimos, até num veículo, né, nacional, e foi bem reforçado, né? Jesus Pai, Jesus, nosso Pai Jesus, se identificar com Jesus enquanto nosso Pai, isso para nossa confissão de fé, não bate, é um equívoco. Essa meditação, nesse sentido, ela está equivocada, tá bom? Vamos em frente? Fechando parênteses. Tem a questão do sol, né? O sol é o astro. Oi? O sol. Não, cuidado. Sim? Cuidado, não vá por aí não. É aquilo que eu disse. Sabe por quê? Isso aí caiu naquilo que a ortodoxia cristã chamou de modalismo. Que é diferente você pensar que no Antigo Testamento ele aparece como o Pai,
né? No Novo Testamento é uma forma do Pai se mostrar, ou de Deus se mostrar enquanto Filho. E depois, no Espírito Santo, quando ele é derramado, é uma forma do Espírito se mostrar. Não. Na verdade, ele é uma essência só. Essa é a tese, que foi inclusive alimentada na filosofia, tá? Essa tese trinitariana, ela precisou beber na filosofia para usar alguns conceitos que nós não tínhamos naquela época para usar. Então, assim, a ideia central aí, irmão Ribeiro, é pensar na mesma substância. Apesar que o nosso assunto hoje não é trindade, né? Mas é a mesma substância, a mesma natureza. É por isso que nós afirmamos, enquanto credo nosso, que Jesus ele tem em si mesmo duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina, que não é como alguns no passado diziam, né? Jesus é 100% humano, 100% divino. Aí 100 mais 100, 200. E os 800 ficam onde, né? Então, assim, é mais correto a gente dizer que ele é plenamente humano e plenamente divino. Diga, minha querida. Um dia meu marido pediu para explicar isso para ele. Que pedido simples, né? Aí eu falei assim, não sei se ele entendeu, eu acho que ele entendeu um pouquinho, mas foi a explicação. Eu falei, ó, o meu corpo vai minha alma, a minha alma vai meu espírito. Então, corpo, alma e espírito. É uma trindade similar. Não sei se teologicamente isso funciona, mas a trindade é difícil. Eu fiz essa explicação. O corpo vai perecer e a alma. Aí, se o seu marido ou qualquer pessoa que estivesse com você na hora dessa explicação fosse dicotômico, você teria problema. Pois é, mas aí é Para quem entende, porque assim existem pessoas que entendem que alma e espírito é uma coisa só, que nós somos corpo e espírito, ou corpo e alma, estamos dizendo a mesma coisa, né? Nesse sentido dicotômicos. E os batistas, do ponto de vista da sua confissão, da sua crença, não tem crise quanto a isso, não. É possível esse é um assunto que é possível você sentar com um batista e ele se confessar dicotômico e outro se confessar tricotômico e vocês não precisarem criar a quarta igreja batista da graça por conta disso, né? Mas porque diz assim, quando dois batistas conversam, sempre vai surgir a terceira igreja batista, né? Sempre vai surgir quando dois batistas discutem. Não deveria ser assim, porque nós, enquanto batistas, preconizamos essa dimensão da abertura do diálogo e do contraditório. Então é conseguir conviver, não abrindo mão das nossas convicções, mas percebendo que existem outros discursos. Mas são analogias e tentativas de se chegar a uma explicação dessa doutrina que não é simples. Agostinho ele dizia isso. Ele tem um livro que é um dos mais importantes assim para tratar, eu digo, dos chamados pais da igreja, da patrística, né? Que é da Trindade. E ele afirma que a Trindade é um tema que passa mais pela dimensão da fé do que de uma afirmação e de uma explicação racional, né? E ao mesmo tempo ele diz assim, não é porque é um tema difícil que eu não vou tentar pelo menos me debruçar e tentar explicar sobre isso. Essa é uma tentativa pedagógica de pelo menos fazer essas distinções, de que é uma mesma essência, que estão presentes nas três pessoas, tá? E também uma outra afirmação de que são três pessoas distintas, onde o Pai, que é Deus, não é o Espírito Santo. O Pai, que é Deus, não é o Filho. Então eu não posso chamar Jesus de Pai. Eu não posso chamar o Espírito Santo de Filho. Eu não posso chamar, como na nossa devocional de hoje, o Filho de Pai. O Filho foi depois dessa explicação que eu falei essa comparação. Sim, não, mas é uma tentativa. É isso que eu estou dizendo, Eliana. São movimentos, e esses irmãos que fizeram isso, que descaiu naquilo que foi conhecido como uma heresia, chamada modalismo, foi na tentativa de tentar explicar. Eles não fizeram. O desejo inicial ali não era ser herege. A partir de hoje acordei com vontade de ser herege. Vou dizer isso? Não. Foi na tentativa de explicar. Mas para a ortodoxia cristã, essa explicação redundou em uma heresia, que não é aquilo que a Trindade quer dizer. O modalismo, né? O modalismo. Mas a gente pode falar sobre isso em
momentos, né? Interessante. Oi? Então, esse amor, ser como Cristo no seu amor, é lembrar como é que se deu esse amor. Esse amor se deu em sua morte, amar com o amor do Calvário. E aí, no mesmo texto de Efésios 5, tem uma menção aos esposos, aos maridos que devem amar as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja em si e que deu a vida por ela. Um amor de entrega. É um amor de entrega. Vamos lá. Fácil, né? Fácil. Quarto lugar, devemos ser como Cristo em sua longanimidade. Já falamos isso aqui. O texto de referência é da carta de Pedro, quando fala dessa relação da gente suportar as tristezas, fazendo o que é correto. Porque quando a gente faz coisa errada, a gente é como é que se diz? Chamado a atenção, a gente sofre as consequências por alguma coisa errada que a gente fez. Mas quando a gente está fazendo certo, João Batista denunciando o erro de um rei, e ele vai ser preso por isso. Aí pronto, nesse período de crise de João Batista, ele manda perguntar a Jesus: é tu mesmo o Messias? Porque assim, eu sou a voz do que clama do deserto, eu sou o precursor do Messias e agora estou aqui, fiz a coisa certa, estou preso. Pergunta a ele se é ele mesmo. E até João Batista, a gente tem problema com as nossas crises de fé, né? Com as nossas crises de fé. A crise de fé faz parte, né? Tem um teólogo que eu gosto muito que diz assim: a crisola, né? Serve para limpar, e aí de fato tirar aqueles equívocos, porque é diferente a crise de fé com a incredulidade. Diferente, mas todos nós temos as nossas crises. João Batista, o Batistão, que disse que ia gente de todo canto para ser batizado, gente da Judéia, gente dos estratos sociais mais elevados, das bases simples, né? As pessoas que moravam ali na região do Rio Jordão mesmo, os ribeirinhos, todo mundo ia ser batizado por João. Soldados romanos iam ser batizados por João, ou seja, era um indivíduo importante e que teve a sua crise de fé. Jesus falou o que de João? Que dos nascidos de mulher não houve alguém maior do que ele. Olha para isso. Esse cidadão que o próprio Jesus falou isso dele, estava preso porque fez o correto, denunciou a injustiça de um rei e estava preso. Ele falou assim: não é possível, né? Quando eu me converti, me disseram o seguinte: pare de sofrer. Eu achei que eu ia encontrar Jesus e não ia ter mais nenhum tipo de sofrimento, não ia ter doença, não ia perder emprego, né? Eu estava assistindo um vídeo que na verdade foi uma brincadeirinha, que tem um jogador do Santos, né? Que ele é pastor, um dos líderes lá do Santos, e o Santos perdeu aí recentemente. Ele está no Atlético Mineiro. Na época ele estava no Santos. Foi porque o Atlético eu acho que perdeu, mas não sei. Mas fizeram um videozinho brincando com ele, dizendo nesse dia ele estava pregando. Disseram para você que você nunca ia perder? Mentiram, né? E aquela pregação bem entusiasmada, assim, pentecostal. Mas é para dizer, o contexto dele era justamente esse da nossa fala aqui, né? E eu acredito que naquele dia o time dele tinha perdido e brincaram com essa frase dele. Mas justamente às vezes nos enganam com esse tipo de discurso. E o que é pior, a gente acredita. O livro de Jó é um livro para desmistificar isso. Jó já é uma tentativa teológica lá atrás de uma cultura que entendia que quando as pessoas faziam o mal, elas recebiam o mal. Quando elas andavam de maneira correta, elas não recebiam o mal. Não é por isso que um dos amigos de Jó fala: você deve ter feito alguma coisa errada. Conta aí, rapaz. Você já contou tudo o que você fez mesmo? Tanto que ele foi castigado, né? Não se imagina uma pessoa fazer o bem e receber o mal. Está sofrendo, ter enfermidade, né? Eu me lembro de uma época que eu me lembro que um amigo meu que jogava futebol, jogava muito bem, e alguém foi visitá-lo. Aí fez algo tipo assim, um amigo de Jó: rapaz, confesse aí, né? O que você fez e tal? Ele estava cheio de grampos na perna, né? Mas a vida está aí. É mais fácil a gente se acidentar, ainda mais hoje, com carro, né, bicicleta, moto. A chance da gente se acidentar saindo de casa é bem maior do que foi
passado, né? Diga, meu querido. Joás, quando João se batizou, a família dele, né? Porque a minha é sempre batista. Então, uma sobrinha dele, ele teve problema de saúde, entrou em depressão, uma série de coisas. Ela disse, olha aí, olha o que foram fazer com meu tio. Batizar e agora tudo de ruim está acontecendo. É verdade, às vezes acontece isso, né? Então assim, Somos amigos de Jó. mais um exemplo do Novo Testamento é devemos ser como Cristo em sua missão. Essa é a novidade, nós não tínhamos entrado ainda na semana passada aqui. Capítulo 17 do Evangelho de João diz, assim como tu me enviaste a pesteilas, né? Que a raiz aqui é a ideia da palavra apóstolo. O que é o apóstolo? Né? Apóstolo, o verbo é enviar. Né? Então alguém que é enviado é um apóstolo. Então, por isso aqui a variante, né? Apesteilas, ou seja, assim como tu me enviaste a pés apóstolo, tá vendo? Ao mundo, também eu os apesteila ao mundo. Então assim, o mesmo movimento da missão de Jesus, que ele foi enviado ao mundo, da mesma forma ele nos envia ao mundo. E lá no início das nossas reflexões aqui, baseadas no pensamento de John Stott, ele coloca justamente isso, desse duplo movimento da nossa relação com o mundo, né? Onde a gente não deve se identificar com o mundo nas suas práticas, na sua visão, na sua modelo, mas ao mesmo tempo a gente serve ao mundo, testemunha no mundo, atua no mundo. Então assim, Jesus nos enviou ao mundo assim como ele foi enviado ao mundo. No capítulo 20 do mesmo Evangelho, ele diz o quê? Vamos ler juntos para a gente despertar juntos aí? Disse Jesus de novo, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aqui já muda um pouquinho a palavra, que é pento, né? Ao invés de apestar alguém, é pento. Mas a mesma ideia de alguém que é enviado para algo específico. Então, nós temos um chamado, nós fomos chamados e... O radical mesmo, né, Joás? Sim. E apóstolo. Isso é porque as palavras elas declinam no grego para tempo verbal, sabe? Presente, passado, futuro. Então as palavras elas vão declinando para quando você lê, você perceber qual é a intensidade da voz, se é voz ativa, se é voz passiva, se é feminino, se é masculino. Né? Aí as palavras elas vão declinando. É na declinação das palavras que você já sabe em que tempo o verbo está. Né? É por isso que elas não seguem o mesmo padrão. Ok? Mas isso nos leva a 3 consequências práticas diante dos exemplos. Seria assim, um envio e vários desafios. Isso. É o chamado que a gente tem, e aí nesse processo cada um na sua dimensão, do seu chamado e da sua vocação. Isso cada um tem a sua especificidade nesse movimento que é mais amplo, né? Então, quando você coloca essa ideia de desafios, talvez seja aí na especificidade que cada um tem. Eu não posso ficar com inveja querendo fazer aquilo que meu irmão recebeu como vocação específica para a ação dele. Agora, eu não posso negligenciar aquela vocação que eu recebi, naquela especificidade do que eu devo fazer, da minha missão. Né? Mas um outro processo que tem aqui nesse envio são os desafios ao sermos enviados ao mundo. Né? O próprio Jesus falou isso, que vocês serão enviados como ovelhas no meio de lobos. E a gente precisa ter de Deus essa direção espiritual para perceber quem nós somos nesse processo. Porque às vezes a gente pode ser os próprios lobos, né? A gente pode ser, em nome de Deus, os próprios lobos que devoram as ovelhas. Aquela crítica que está lá na carta de Timóteo, na carta de Tito, dessa vigilância a alguns supostos líderes, que num discurso de piedade enganam mulheres viúvas, né, com longas orações, ou seja, aqueles que deveriam ficar atentos porque são enviados entre lobos, se tornam os próprios lobos. A carta de Pedro é mais vigorosa em relação a esses líderes, chama de cães, né? São cães, roedores que devoram as pessoas em nome de uma fé. Então pega a pessoa simples na sua relação com a fé e usando o discurso de religiosidade, tragam as pessoas
dilaceram as pessoas, né? E fiquemos atentos a isso. Então, quais seriam as consequências práticas? É a semelhança com Cristo e o mistério do sofrimento. Pode falar, querido. Pastor, ainda a referência à sua fala anterior, que às vezes nós somos os próprios lobos, isso às vezes acontece na relação marido-mulher, quando um é de uma religião e o outro é da outra. Então, naquele discurso religioso, a gente tenta sufocar o outro. E o que Jesus nos ensinou é exatamente a gente ter sabedoria para poder conseguir harmonia no lar e não impor a nossa fé por isso ou aquilo, aí vem aquela desarmonia e você vive uma relação conflituosa o tempo inteiro, porque está faltando sabedoria. E muitas vezes não, você tem que ir para a igreja, você tem que, aquele tem que, não é de sabedoria, é de imposição. Porque quando a coisa é com amor, a gente vai sabendo, como se diz, ter o jogo de cintura. E aí vai conquistando aos poucos. Agora, quando o nosso ego vem na frente, eu quero impor, aí... Aquilo que o apóstolo Paulo disse, né? Que o esposo, o crente, santifica a sua esposa. E a esposa, de fato, o crente santifica. Então, esse processo natural do exemplo. Talvez aquilo que nós já vimos hoje aqui, o nosso exemplo, né? Aquela ligação direta entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos, como dizia no passado, né? Chega um momento que a ficha cai. Um momento que a ficha cai para a pessoa, né? É um processo natural, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Aí, John Stott vai dizer o seguinte, que o sofrimento é parte do processo de Deus para nos fazer como Cristo. Ninguém foi iludido no seguimento de Jesus, Maria. Jesus não iludiu ninguém. João 6, ele estava batendo um papo complicado, papo tenso, ele falando as coisas como as coisas são. Jesus sempre trouxe uma mensagem de esperança, mas sem negar a realidade da vida, da sua dureza, como a vida é. E ele começou a falar aquele discurso duro. O que aconteceu em João 6? O pessoal começou a... Aí Jesus falou assim, não, volte, peraí, minha igreja vai fechar, volte. Falou, e vocês? Querem ir também? Querem ir também? Vá. Porque Jesus nunca usou um discurso para ter as pessoas, né? Ele chamava, segue-me. E ele mostrava das consequências do discipulado. O discipulado à luz do movimento de Jesus tem consequências. E John Stott coloca, o sofrimento é parte do processo de Deus para nos fazer como Cristo. Quando Jesus começou a dizer, os discípulos estavam vendo Jesus multiplicando, fazendo milagres, fazendo coisas, quando Jesus falou assim, é necessário que o Filho do Homem seja levado e seja traído. Não, Jesus, não, Jesus, assim não. Aí Jesus chama a atenção de Pedro, chama a atenção dos discípulos, porque esse movimento é um movimento que não anula essa dimensão da nossa existência, né? Parte do processo, porque, por outro lado, ao mesmo tempo que nós estamos muitas vezes envolvidos numa situação de sofrimento, não podemos perder a perspectiva de quem é Deus. Como está lá no profeta Isaías, de um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Ao mesmo tempo que eu e você nos identificamos com Cristo no sofrimento, que é parte do processo de Deus, que é diferente de automutilação, também não é isso. Você ficar forçando, a minha vida está tão boa, vou procurar alguma coisa para sofrer, né? Vou ficar me dando chibatada porque está tudo tão bem. Não é isso, mas é entender que quando numa contingência da vida o sofrimento chegar, ele é parte do processo para nos ensinar alguma coisa. Um dos livros de Filipenses, onde ele trabalha a questão da dor, ele diz uma frase bem interessante de Filipenses, que diz que assim, a dor é o megafone de Deus, né? É o megafone para chamar a atenção assim, de que tem alguma coisa errada no mundo, sabe? A queda gerou um prejuízo.
Então, assim, quando nós estamos num processo de dor e de sofrimento, é para lembrar de que alguma coisa está fora do lugar. Mas, ao mesmo tempo, nos fazer olhar para Ele, porque Deus está trabalhando para o bem do seu povo. E o texto que serve de base para isso está logo à frente. O acréscimo aí de Romanos, nós já tínhamos lido o versículo 29. Você está no primeiro capítulo. Da lição? O segundo, semelhança com Cristo. O segundo capítulo, a partezinha final ali, já das 3 consequências. Nós estamos aqui no livro, página 29, né? Isso. Que são as 3 consequências práticas. E aí o versículo, ou os versículos, né? 28 e 29, que diz o quê? 28. Sabemos que Deus age, eu estou lendo agora na NVI, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes ao projeto eterno de Deus, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, assim, é interessante que, se a gente ler os versículos anteriores, antes de chegar no versículo 28 dessa carta, no capítulo 8, ele diz assim, no versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontram, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada, o que acontece com ela? Geme, como em dores de parto. E não só isso, mas nós também, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Na esperança, mas a esperança que se vê, Eduardo, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. É o esposo que espera a esposa, o tempo certo dela, aquilo que ele não falar, o tempo certo. É a esposa que espera o tempo certo do esposo. É o pai que tem consciência dessa esperança em relação aos processos de cada um dos seus filhos. Enfim, é esperar com paciência. Da mesma forma, o Espírito faz o quê? Nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Por isso que o discípulo falou: Senhor, ensina-nos a orar. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aí o texto continua: sabemos que Deus age em toda. A gente fica fragmentando o texto, né? A gente precisa ler o texto no seu contexto, Então tem essa relação aqui, e que todas essas coisas, inclusive o sofrimento, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, 3 consequências práticas quando nós estivermos enfrentando situações de sofrimento que ninguém quer. Lembremos o seguinte: que o sofrimento é parte do processo de Deus para nos fazer como Cristo. Ele também sofreu, fazendo o bem o tempo todo. A semelhança com Cristo e o desafio do evangelismo. E aqui vem o ponto, minha irmã, que você estava falando. Vamos ler juntos aqui? A pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são. Vós sois a carta
pessoas nos leem. As pessoas nos leem. Os cristãos, continuemos? Os cristãos têm que ser semelhantes àquilo que falam. A comunicação acontece fundamentalmente a partir da pessoa. Jesus falava como quem tem autoridade. Ele falava e vivia aquilo que ele falava, né? Então, assim, a comunicação acontece fundamentalmente a partir da pessoa, não de palavras e ideias. É no mais íntimo das pessoas que a autenticidade se faz entender. O que agora se transmite com eficácia, basicamente, o que é? A autenticidade pessoal. Então esse é o desafio da nossa vivência cristã, nessa semelhança. O nosso evangelismo, ele começa a partir da nossa vida. Existe a proclamação. Jesus, ele anunciou, ele falou aquilo que na linguagem grega é o querigma, né? Alguns pronunciam também o querigma. O que é o querigma? O querigma é o anúncio, é a proclamação. Nós falamos, nós anunciamos, né? Mas nós também precisamos viver o que falamos. Por isso que Francisco de Assis dizia o quê? Vão pelo mundo inteiro, parafraseando o texto de Mateus 28, né? Vão pelo mundo inteiro e preguem o evangelho. Se necessário, falem. Porque a nossa vida é essa mensagem, a nossa vida é esse ensino, a nossa vida é essa proclamação. E aí vai chegar um momento que vai acontecer como aconteceu com Filipe, né? O cidadão estava lendo o profeta Isaías. De quem é que ele está falando aqui? É dele ou de outro? E aí Filipe começou, a partir daquela passagem, a anunciar Jesus. Então, o nosso evangelismo se dá a partir do anúncio. Nós falamos, contamos a mensagem de Jesus, o que ele fez, qual é o chamado dele, o que ele espera de nós, mas também e sobretudo a nossa vida, a nossa mensagem. Quando Pilatos esteve diante de Jesus, ele falou assim: eu não vejo motivo para crucificar esse homem, não. Eu não vejo motivo não para crucificar esse homem. Por que vocês não levam para condenar nos seus tribunais? Não, mas no nosso tribunal a gente não pode matar ninguém, não. Os caras já queriam matar Jesus antes mesmo do julgamento. Eles já estavam pré-determinados a matar Jesus. Jesus foi assassinado, né? Porque ele foi levado para um julgamento inescrupuloso. Falou assim: não, porque no nosso tribunal a gente não pode executar ninguém. Eles queriam já executar Jesus. Mas não, eu não vejo crime nele. Então, assim, a mensagem de Jesus, ela acompanhou o tempo todo a sua vida. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, dessas três consequências práticas. E por fim, e talvez seja o que nos console, é isso, né? O William Temple, nós já citamos ele aqui, ele diz o seguinte: não adianta me dar uma peça como Hamlet ou Rei Lear e me dizer para escrever algo assim, né? A despeito de Aninha gostar de poesia, né? Eu vou dizer: Aninha, escreva poemas como Fernando Pessoa, né? Provavelmente isso nunca vai acontecer. Shakespeare podia fazer isso, eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e dizer para viver como ele. Jesus era capaz, eu não. Então, o que é que nos aproxima? Eu acho que ele termina com essa parte de consolo para a gente, né? O que é que nos faz perceber? Porque tem pessoas a ouvirem discursos como esse e ficam assim: ih, rapaz, não vai dar para mim. Que bom! É bom que a gente assuma essa posição. Não dá para mim, mas que a gente não desista. Porque tem algo que pode fazer em nós a mudança necessária, que é o Espírito Santo em Deus. Ele está entre nós e com gemidos inexprimíveis Ele ora por nós. Ele ora por nós. Então, é o Espírito na nossa vida que faz com que nós tenhamos forças. É por isso que a recomendação bíblica é: enchei-vos do Espírito Santo. E ali é ato contínuo. Eu já tenho 30 anos de fé cristã. Eu já devo ter o quê? De batismo, 42 menos 6. Eu fui pé do batismo, né? Eu fui batizado aos 6 anos. Dá quanto aí? 42 menos 6? 36 anos de batismo. Tem gente que não tem ainda essa idade, eu já tenho de batismo. Não preciso mais. Já estou. Sim. 80 anos de batismo. 80 anos de batismo. Não preciso mais. Então, assim, a palavra, a orientação, 80 de batismo, né? Se bem que ela foi batizada com 81, com 1 ano, não foi? De idade que ela foi batizada. Não, ela foi batizada.
93. Vou fazer 93. 93. Então, assim, é ato contínuo. O verbo grego ali é um processo que eu e você precisamos sempre, continuamente buscar o Espírito, ser cheio do Espírito, né? Essa dependência, processo da plenitude do Espírito. Então, assim, a cada dia a gente precisa, porque Jesus conseguia, porque Jesus era Jesus, nós somos nós, mas há algo que ele disse: olha, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, ele estará convosco para sempre, né? Ele vos ensinará, ele será a força em tempo de fraqueza, ele será o abraço no dia que você se sentir cansado e triste, ele será o ânimo, porque inclusive na NVT, que é uma das mais novas traduções que nós temos no Brasil, traduziu a palavra parácletos, que geralmente nas Bíblias mais antigas eram traduzido a palavra paráclito por consolador. Ele traduziu, eu gosto dessa tradução nova, que também é pertinente, encorajador. Dos papéis do Espírito Santo, né? Ele é um encorajador da nossa vida. Diga, querido Manolo. Eu queria dizer que esse texto no final do capítulo de Reina que me chamou bastante atenção, né? Que traz conforto, como você falou, e ao mesmo tempo, na minha visão, desmascara os orgulhosos espirituais, né? Que são especialistas em apontar o dedo e dizer que você não cumpre isso, não cumpre aquilo, e desconhece essa essência da necessidade de nós sempre procurarmos nos encher do Espírito Santo. Sim. Esse texto me chamou muito a atenção nesse capítulo. Nos consola, ao mesmo tempo nos confronta no sentido de que, não, porque eu não posso ser como Jesus, Jesus era Jesus, eu sou eu. Mas eu vou parar de buscar. Então, assim, é buscar, é dependência, é ser cheio do Espírito Santo sempre. E aí tem os passos, né, do beabá da nossa relação, que é leitura da palavra, nos alimentarmos da palavra, é vida de oração individual e oração comunitária, é buscarmos esses espaços de enchimento, né? De ocuparmos a nossa mente com o que é saudável, né? Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensais. Então, assim, precisamos não sermos seres, novamente aqui o conflito se dá, porque às vezes nesse desejo de buscar o Espírito e de buscar sermos cheios do Espírito, a gente vai deixando as coisas, né? Não está imerso na vida, com os desafios que tem de fazer amizade, de estar com pessoas, de enfrentar os problemas da vida. Então, é esse equilíbrio que a gente depende do Espírito para alcançar. É correto quando a gente ora pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo? Sim, eu penso que sim. Mas existem também passos práticos nas próprias Escrituras, quando está escrito lá na carta aos Efésios, de sermos cheios, né, do Espírito Santo, ele está dando orientações paralelas para esse processo. Tem um livro de John Stott, que estamos finalizando, tem um livro de John Stott que é fantástico, é um livreto, que é Plenitude e Batismo do Espírito Santo. Alguns grupos religiosos sempre defendem até hoje a tese de que uma das evidências de que você é batizado com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo precisa de algumas evidências externas, e uma delas é falar em línguas. Então, assim, determinados grupos, sobretudo de vertente mais pentecostal, sempre defenderam a tese de que o que demonstra que você é batizado com o Espírito é você ter dons de evidência externa, e um deles falar em línguas ou dom de curas, enfim. Mas o próprio fruto do Espírito já não seria uma evidência? Sim, mas aí eu estou dizendo o que esse grupo defende, né? O que ele defende nesse grupo justamente é que há uma diferença. Quando eu e você acolhemos a graça de Deus na nossa vida e dizemos sim, Senhor, eu necessito, eu preciso de Ti, eu sou pecador e preciso do Seu perdão, nós já somos automaticamente batizados, somos selados com o Espírito Santo. Nesse sentido, nós já somos selados, temos o Espírito. Se temos o Espírito, fomos batizados. Mas existe um outro processo, que aí, como o irmão João chama de santificação, que é a plenitude do Espírito, o pleroma.
Então você é selado, já tem o Espírito, mas esse movimento ele não pode parar por aqui. Inicia uma caminhada, e aí nesse processo da caminhada, continuamente eu preciso ser cheio do Espírito Santo. A minha vida cristã precisa ser diariamente alimentada com as coisas do reino, com as verdades do reino, né? Diariamente eu tenho que ser confrontado entre aquilo que falo. Quando eu falei para o meu filho ontem o menino bateu nele e ele estava distraído. Eu falei assim: você não tem que ser como as pessoas são. Você não tem como ser como as pessoas são. Se as pessoas são violentas, você não tem que ser violento, mas você tem que se defender. Sabe? Jesus foi pela justiça. E quando alguém bate em você, sem você estar atento, sem você estar atento, e alguém fere você, Jesus não quer isso. Então você se defenda. Agora não faça como os outros, não seja violento como os outros, não ataque deliberadamente ninguém como os outros, mas se defenda. Isso é justiça também, né? Jesus fala desses valores. Então assim, diariamente, nas coisas do nosso dia a dia, a gente vai ser confrontado entre aquilo que a cultura do nosso mundo diz, entre aquilo que a nossa própria natureza tende a ser e aquilo que são os valores do reino, os valores do Evangelho. Aí nesse sentido, aí você precisamos o quê? De alimentação diária. Pão diário. É pão diário. Pão diário. Porque a palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, irmãos? Sim.